E agora nós queremos convidar para também compor a mesa, acolhendo desde já, agradecendo a sua presença, Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o Príncipe Imperial do Brasil. Dom Bertrand, muito conhecido de todos nós, é bisneto da princesa Isabel, a Redentora, trineto de Dom Pedro II. Desde muito jovem, Dom Bertrand recebeu uma esmerada educação, uma formação católica muito sólida, tendo sido orientado por seu pai para ter o gosto doutrinário e a análise dos acontecimentos nacionais e internacionais. Celibatário, vem dedicando a sua existência à difusão dos ideais católicos no nosso país. Mais uma vez, uma salva de palmas. E agora nós passamos a palavra a Dom Pedro Luiz Stringini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes, cujo tema da palestra é a missão da família cristã no mundo de hoje. Com a palavra, Dom Pedro. Bom dia. Está forte aqui. Por que está tão forte? Eu vou sugerir, quem está controlando, pode abaixar um pouquinho, está um pouco forte. Eu vou sugerir que a gente se levante um minuto, porque já ficamos sentados, que a gente faça a invocação ao Espírito Santo. E antes ainda, eu vou sugerir mais uma coisa. Vocês viram que com a saída do padre Miquelino, que nós éramos 4 cadeiras aqui, nós nos ajeitamos um pouquinho, o padre Tiago veio mais para o centro, outra cadeira que foi tirada. Se quem está do Mercado, do Antônio Mercado, para aqui para frente, se vocês puderem dar um passo com a cadeira, um passo, vocês estão tão apertadinhos, olha o corredor largo, um passozinho com a cadeira. Isso, pronto, já melhorou, olha aí, pronto, dá um fôlego. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Desejo saudar e agradecer à comunidade católica Famílias Novas, do Imaculado Coração de Maria, pelo excelente trabalho de evangelização de seus membros, levando esta tarefa a cabo junto a diversas famílias, muitas famílias da Grande São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu saúdo com carinho os fundadores, Nonô e Benê, e claro, saudando a Nonô, saúdo de modo especial Dona Estela. Levante a mão, Dona Estela, a mãe da Nonô, muito obrigado. E eles fazem um trabalho maravilhoso, mas é claro,
para Nonô existir, precisou antes existir a senhora e o seu falecido marido, o desembargador, Dr. Geraldo, de quem tive a honra, vamos dizer, de ser amigo e depois celebrar também o funeral na Catedral da Sé. E nas suas pessoas agradeço o empenho de quantos se esforçam pela realização desse 5º fórum. Saúdo Dom Emílio Pignoli, que celebrou a Eucaristia no início. Saúdo o reverendíssimo Padre Michelino Roberto, que acabou de nos proferir a palavra sobre os meios de comunicar Cristo. Saúdo honrado, com deferência, Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans de Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, pedindo que Vossa Alteza transmita também uma afetuosa saudação ao seu augusto irmão, Dom Luís de Bragança, e saúdo a todos os presentes aqui, pedindo a luz do Espírito Santo, como fizemos, e pedindo a intercessão de Nossa Senhora, e pedindo a proteção da Sagrada Família, que estamos falando da família, e pedindo também a intercessão de São Bento, porque aqui nós estamos neste seu mosteiro. Bem, se o Padre Michelino disse que não se sentia tão preparado, e fez uma belíssima exposição, eu disse para ele antes que eu estava tremendo mais ainda, diante de pessoas seletas e público seleto, sobretudo porque o dia a dia de um padre e de um bispo na pastoral é um dia a dia muito caseiro, muito menos acadêmico do que no meio aí de situações tão diversas. E sempre achei também difícil, mas isso é culpa da Nonô, viu, Nonô? Isso é culpa da Nonô. Queria que viesse o ano passado, eu não pude, prometi vir esse ano. Aqui estamos. Peço que o Padre Tiago cronometre os 35 minutos. Eu vi que o Padre Michelino falou 35 minutos, para que também depois pudesse responder a algumas perguntas. Então, encerrando esses 35 minutos, você vai avisando, porque ele falou que as pessoas hoje não estão muito afeitas a textos muito compridos, pois eu tenho um bem comprido aqui, mas fiquem tranquilos, a gente faz o que é possível. E eu escrevi exatamente porque eu estava tremendo, com medo que não desse conta. E é interessante porque em família, primeiro que estamos em família, porque a igreja é família, mas de família, sobre família, há uma contradição, né? A gente vive de forma natural a vida em família, mas falar sobre família, eu sempre tenho dificuldade de coadunar aquilo que a gente vive no dia a dia com aquilo que é a instituição família. Então, pensar na instituição família é tão importante, porque todas as instituições são importantes. A instituição igreja é muito importante, claro, e sempre a gente faz também este jogo entre a igreja instituição, a igreja povo de Deus, mas está tudo junto, não dá para separar. E a família, nossa família, com suas dificuldades, com seus problemas, cada família também está ligada à instituição família. Vamos dizer que a instituição fala da família real, não só da família real aqui representada, mas da família que é real, da família que existe. Ou melhor, a instituição fala da família ideal e temos a família real, que é a que existe com seus problemas. Então a gente tem que fazer sempre esta ponte entre o real e o ideal. E claro, a família do dia a dia, a família do jeito que ela é, com seus problemas, e todos nós temos nas nossas famílias, ela tem como parâmetro ideal a instituição que é boa, que é necessária, que é até perfeita.
quando a gente fala que a igreja é santa, a gente tem dificuldade de falar que a igreja é santa, e é. Mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Os membros são pecadores, mas a igreja é santa, é de Jesus, e é do Espírito Santo, é de Deus. Então, eu de fato tenho um pouco esta dificuldade. Eu me recorri a familiares consórcio, que vocês conhecem bem. E aí, quero saudar a pastoral familiar aqui presente. Levante a mão os membros da pastoral familiar. Olha aí, tem um bom grupo. E não sei se tem também membros. Tudo isso que eu estou falando já está contando o tempo, viu? Pode ir contando. Também as equipes de Nossa Senhora. Tem alguém que participa de equipes de Nossa Senhora? Conselheiro espiritual de equipe de Nossa Senhora. Do ECC, Encontro de Casais com Cristo. Tem alguém? Tem também. E claro, a maioria certamente das famílias novas. Levante a mão quem pertence às famílias novas. Sem dúvida nenhuma. Então quero saudar aquilo que nós lá em Mogi das Cruzes, eu sou bispo de Mogi das Cruzes, lá em Mogi das Cruzes nós estamos chamando o setor família, ou setor da família, que engloba essas 4 expressões, e claro, está aberto para outras expressões que possam ainda surgir. Pois bem, como eu estava dizendo, essa minha dificuldade em coadunar a família instituição ideal e a família que nós temos, que é na realidade com seus problemas. E eu sou membro de uma família de descendentes de italianos que vieram ao Brasil muito pobres há um pouco mais de 100 anos, no final do século XIX. Passamos 100 anos sem comunicação, vamos dizer, quem estava lá na Itália e quem veio para cá. Durante 100 anos ninguém se comunicou, mas hoje a comunicação é retomada. Hoje eu sei onde que nasceu meu bisavô paterno, lá perto de Cremona. Hoje eu sei onde nasceram os meus avós maternos, lá perto de Treviso. Hoje conheço Stringines de lá, e eles também conhecem daqui. Conhecemos os do Rio Grande do Sul. De fato, depois de 100 anos de silêncio, esse silêncio foi quebrado. E claro, aqueles italianos de 100 anos atrás, depois teve a geração que veio aqui para São Paulo, né? Eu morei na Moca, que é estritamente bairro de italianos, mas aí já é uma outra configuração. Os de 100 anos atrás foram para a agricultura, para os cafezais, para as colônias de café do interior de São Paulo. Então eu pertenço a uma família assim, do interior, Laranjal Paulista, e claro, o meu pai faleceu há 1 mês e meio, no começo de outubro. Antes, em agosto, eu completei 66 anos, e comentava, como também meus irmãos, eu sou mais velho, de 13 irmãos, então eu sempre comentava, puxa, 66 anos, e ter pai e mãe vivos, só tem que agradecer, sobretudo um pai que há 35 anos teve um câncer, que a gente achou que ele ia morrer naquela vez, e sobreviveu. E então eu sempre agradecia a Deus. Porém, no início de outubro, chegou o momento dele partir, aos 87 anos, e para surpresa da minha mãe e dos meus irmãos, da família, depois de 25 dias, um irmão que estaria fazendo aniversário hoje, estaria completando 65 anos hoje, faleceu, e portanto faleceu há 15 dias. Ou seja, é um pouco aquilo que eu dizia, né? A diferença entre tudo aquilo que é o ideal da família como instituição, e uma instituição tão cara à igreja, tão preciosa à igreja, e aquilo que são as vicissitudes do dia a dia. Isso são vicissitudes, são
vamos dizer, contingências. Mas é claro, não temos só contingências inesperadas, temos também dificuldades na linha do comportamento, o padre, e das posturas. O padre Michelino falava de sobrinhos que não são ligados à igreja. Bom, não é prerrogativa dele, é prerrogativa minha, certamente de vocês também, sobrinhos, irmãos, cunhados, e que não frequentam, que não participam, que têm outro modo de pensar, segundas uniões, separações. Então, claro, isso que é um pouco essa diferença entre tudo que é o ideal da família, que nós tanto buscamos, tanto almejamos, mas com os pés bem na realidade. Então, é por isso que... Mas os princípios têm que ser claros, e os princípios têm que ser claros para todos. O meu pai, por exemplo, que era um agricultor, mas ele tinha claríssimo 3 princípios na vida dele: a família, o trabalho e a religião. Ele foi enterrado no caixão, foi o chapéu, porque ele usou chapéu a vida inteira, usava um chapéu para ir na roça, e depois um chapéu melhor para ir aos domingos à missa. E a minha sobrinha, com 12 anos, lá nós estávamos velando com o caixão, e na igreja, por sinal, na matriz de Laranjal Paulista, e a minha sobrinha falou: vamos colocar o chapéu no pé do nono. Pôs o chapéu lá. Mas ele foi também com a fita de congregado mariano, que ele frequentou, congregação mariana que ele frequentou como moço e como casado. Nós éramos pequenos, eu e este irmão que morreu, éramos os primeiros. Uma vez por mês ele tinha a reunião da congregação mariana, e nós íamos juntos. A gente vinha da roça com a charrete, e a gente vinha junto e participava, claro, ele participando da reunião, a gente quietinho do lado, escutando aqueles cantos e aquilo que se falava na reunião. Depois tinha a missa, e depois da missa passávamos na padaria para comer um doce que ele comprava para nós. Então, a família, o trabalho e a religião, esses princípios não são, nem sempre são fáceis de serem praticados, mas não são difíceis de serem compreendidos. Para nós não é difícil de compreendermos que esses valores são os fundamentais. Depois, claro, talvez seja difícil comunicar, como disse o padre Michelino. Nós temos tão claro na nossa mente, no nosso coração, tudo isso, e depois nem sempre temos a facilidade de comunicar tudo isso até para as novas gerações das nossas próprias famílias. Mas a comunicação, ele falou bastante da comunicação explícita, mas é claro, ele não deixou de falar também que a comunicação se faz pelo testemunho. Eu penso que meus pais e os pais, a dona Estela com o seu marido e os pais de todos nós, mais falaram pelo testemunho do que até pelas alocuções que eles poderiam fazer sobre a família. Eles foram vivendo e testemunhando a importância, como fez meu pai, da família, da religião e do trabalho. E claro, a igreja procurou sempre, então, refletir e sistematizar tudo isso, como fez a Papa São João Paulo II na Familiares Consórcio. Aqui eu vou ler um pouquinho. Desde os tempos, falando dos desafios do nosso tempo, o padre Michelino já mencionou também, desde os tempos da Revolução Industrial, o mundo tem experimentado rápidas e profundas mudanças. À medida em que avançam a técnica, a ciência, as distâncias são encurtadas. Eu falava dos 100 anos sem comunicação, agora é possibilidade. Os meios de acesso à educação e à cultura tornam-se mais acessíveis, o progresso material dos povos se torna mais patente. Contudo, esse progresso material, científico, técnico, não tem sido acompanhado
por uma maior e mais profunda reflexão espiritual, moral e cultural. O avanço naqueles primeiros campos mencionados corresponde, infelizmente, a graves retrocessos nesses últimos campos espiritual, moral e cultural. O século XX foi marcado por conflitos. Estamos começando o século XXI. Somos, a maioria de nós, a menos aqueles que têm menos de 20 anos para baixo, mas os outros somos do século passado, então século XX, que foi marcado por conflitos sangrentos, por guerras de proporções mundiais. E no meio desse turbilhão encontra-se a família cristã. Se por um lado a instituição familiar e seu pilar, o matrimônio, são células primordiais e indispensáveis da humanidade e fundamento do tecido social de todas as culturas, por outro lado, são vítimas nesse contexto de grandes e orquestrados ataques. Exemplos concretos desses múltiplos ataques que a família cristã vem sofrendo são a legalização do divórcio, a prática do aborto, a difusão de numerosos métodos contraceptivos, o desencorajamento do exercício da paternidade, a progressiva desestabilização da família natural e a prevaricação do conceito da família. É necessário repelir tudo isso com coragem, com aquilo que no grego se diz parresia, audácia, próprias do Espírito Santo que habita o coração do cristão e o impulsiona a defender a verdade. E eu dizia que o magistério da igreja não se furta a falar, a orientar nesse sentido. Por isso, entre 26 de setembro e 25 de outubro de 1980, quase 40 anos atrás, foi o ano que eu fiquei padre. Papa João Paulo II veio aqui em julho e celebrou lá no Campo de Marte. Os mais antigos sabem, talvez tenham ido, e depois em agosto eu fui ordenado sacerdote pela imposição das mãos de Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo aqui em São Paulo naquele tempo. Pois bem, 1980, então o Papa veio em julho e em outubro realizou a 5ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, cujo tema foi justamente a missão da família cristã no mundo contemporâneo. Disso que nós estamos falando, da missão da família cristã no mundo contemporâneo. Como resultado dessas reflexões sinodais e também da solicitude de São João Paulo II pelas famílias, ele nunca escondeu, sempre ressaltou, o mesmo, tanto que ele veio, se eu não estou enganado, a última viagem que ele fez ao Brasil foi naquele encontro de famílias no Rio de Janeiro. Se não foi o último, pelo menos foi uma das viagens que ele fez. E naquela ocasião, em 81, depois do sínodo, publicou a exortação apostólica Familiares Consórcio, seria a sociedade da família, ou a sociedade familiar, em novembro de 1981. E não foi a primeira vez que a voz do magistério pontifício se levantou em defesa da família. Numerosos papas antes também se preocuparam. Papa Leão XIII, com a encíclica em 1880, 100 anos antes da Familiares Consórcio, a encíclica Arcanum Divine, abordando questões do seu tempo sobre o matrimônio e a família. Leão XIII, final do século XIX, que foi o bispo também da doutrina social, o bispo não, o Papa da doutrina social da igreja. Depois, Pio XI, final de 1930, com a encíclica Casti Connubii, matrimônios castos, sobre o matrimônio cristão, na qual a encíclica enfatiza o caráter livre da união matrimonial e sua ordenação a uma estreita colaboração com Deus na ordem da criação. Depois vem o Papa Pio XII, com tantas alocuções sobre a família. E depois vem o Concílio Vaticano II, no decreto Apostolicam Actuositatem, a atividade apostólica, 1965, já quase que no final do concílio,
chamando os esposos cristãos de cooperadores da graça e testemunhas da fé, um para com o outro, para com os filhos e para com os demais familiares. Os padres conciliares reiteraram o entendimento da Igreja, apoiado nas Escrituras e na tradição, de que a missão da família como célula vital da sociedade vem de Deus, vontade de Deus, não é invenção humana, não é invenção da instituição Igreja, é vontade de Deus. Para o concílio, a família cumprirá essa missão se mostrar pela piedade mútua dos seus membros, pela oração feita a Deus em comum, como que o santuário doméstico da Igreja, família, santuário doméstico da Igreja. Se toda a família se inserir no culto litúrgico da Igreja, e finalmente se a Igreja exercer uma hospitalidade, hoje estamos falando bastante de acolhida, hospitalidade atuante e promover a justiça e outras boas obras em serviço de todos os irmãos que sofrem necessidade. Entre as várias formas de exercer o apostolado familiar, o decreto conciliar Apostolicam Actuositatem enumera adoção de crianças abandonadas, acolhimento benevolente dos estrangeiros, auxílio dos adolescentes através de conselhos e meios materiais, a devida preparação dos noivos para o sacramento do matrimônio, o ensino da catequese em família, ajuda aos anciãos e, naturalmente, o auxílio aos esposos e famílias em dificuldade material ou em crise moral. Os desafios que se põem às famílias cristãs nesse novo milênio que nós estamos vivendo intensificam-se. Se esses desafios já eram descritos no milênio passado e no século passado, pela Familiares Consórcio, agora já atravessamos o século, já atravessamos o milênio e as coisas avançaram para o positivo, também para o negativo. A destruição dos valores cristãos presentes na sociedade passa necessariamente pela desestabilização dos elementos constitutivos da instituição familiar. Quais sejam? 3, pelo menos: união monogâmica entre homem e mulher, caráter de fecundidade, essa palavra é importante, fecundidade do matrimônio, e o papel precípuo da família na educação das crianças e dos jovens. A gente terceirizar tudo não é possível. Quantos minutos já foram? Ainda faltam 15. Então tá bom. Terceirizar tudo não pode. Uma pergunta que eu sempre faço, não adianta nada, mas eu faço para mim. A minha mãe, que teve 13 filhos, ela passou 20 anos dentro de casa, porque 13 filhos, diferença de 1 ano e meio, 2, teve que ficar pelo menos uns 20 anos dentro de casa. Depois descontou, claro, depois que todos cresceram, até lá na Itália, para ver onde os pais nasceram, ela foi comigo, eu a levei, mas por uns 20 anos, ela nem sabia, nem conhecia a palavra creche, nem conhecia. Hoje eu fico pensando, as instituições são tão custosas, uma criança na creche custa muito, um presidiário na prisão custa muito, para não ter nada, né? Claro, custa tanto, mas não é para ter benefício para eles. Eu vou sempre, e por isso é horrível quando alguém diz, eles têm boa vida lá, o governo gasta não sei quanto. Não, gasta, mas não tem o que aquele gasto significa. E uma criança na creche também custa tanto. E eu pergunto se às vezes essa criança não custa mais do que aquilo que a mãe ganha para ir trabalhar. Então não era melhor ela ficar em casa, cuidando da criança e receber lá dentro de casa? Parece que faz sentido. Então, o papel da família na educação das crianças e dos jovens. Eu tenho uma irmã que era diretora de creche, lá em São Mateus, na periferia de São Paulo. Uma vez eu entrei nessa creche e a criançada ficou doida. Eu entrei como padre, a criançada ficou doida, veio todo mundo por cima de mim, e eu falei,
para minha irmã, eu falei, escuta, mas vocês não dão carinho para essas crianças? Olha como são carentes. Ela falou, nós damos carinho, mas nós somos mulheres, eles precisam também do carinho de pais. Nós fazemos o papel de mães, eles precisam também a figura do pai. Então eles são carentes da figura masculina, por isso que eles pularam tanto em cima de você. Ou seja, aquilo que é papel do pai e da mãe, é muito difícil que o Estado substitua, e por isso quanto mais a gente incutisse a responsabilidade dos pais, e não só incutisse a responsabilidade, mas a possibilidade de pais e mães terem acesso à educação dos seus filhos e respondessem à necessidade de educação de crianças e jovens. Bem, uma palavrinha sobre a Familiares Consórcio, uma palavrinha da introdução e uma da conclusão, que ela é comprida, é difícil, porque Papa João Paulo escreveu muito e é prolixo no escrever. Eu estava comentando com o Padre Tiago mora comigo, estava comentando, ele certamente pensava em polonês, falava em italiano ou inglês ou francês, e depois traduzia para o latim, e depois até chegar no português. Quando a gente vai ler, não é tão simples, é rebuscado, mas na sua introdução ele afirma que a família nos tempos de hoje, tanto e talvez mais do que outras instituições, tem sido posta em questão pelas amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura. Porém, diz ele, logo na introdução, logo no primeiro parágrafo, porém, diz ele, felizmente, muitas famílias, ele fala de 3 tipos diante disso. Primeiro ele fala da situação, transformações rápidas e profundas da sociedade e da cultura, e diante disso 3 reações. Felizmente, a primeira, muitas famílias vivem esta situação na fidelidade àqueles valores que constituem o fundamento do Instituto Familiares Consórcio. O primeiro exemplo. Primeiro caso. Mas outras já se tornaram incertas, perdidas frente a seus deveres. Consumismo, por exemplo, mais importante o carro moderno do que uma atenção ao filho, shopping. Então, se tornaram perdidas, ou ainda mais duvidosas, ou quase esquecidas do significado último e da verdade da vida conjugal e familiar. Então, felizmente, aquelas que vivem a fidelidade, infelizmente, essas que se perderam, e outras, por fim, não é que se perderam, mas estão impedidas por várias situações de injustiça de realizarem os seus direitos fundamentais. E aqui, claro, o Papa está se referindo, entendo eu, às famílias que vivem em extrema pobreza. Então não é que eles pensam se querem fazer certo na fidelidade, na educação, ou não querem o consumismo, isso e aquilo, dinheiro e tal. Não é que é a própria situação de extrema pobreza que confunde tudo. Não obstante tal contexto adverso, São João Paulo reconhece que o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade. Ou seja, a sociedade não se dá conta do que está jogando fora quando desvaloriza a família. E o Papa reconhece também que a Igreja oferece seu serviço a cada ser humano interessado nos caminhos do matrimônio e da família, e que a Igreja se interessa particularmente pelos jovens, abrindo-lhes novos horizontes, ajudando-os a descobrir a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida. E por falar em interesse da Igreja para com a juventude, é incontestável este interesse de São João Paulo II. As Jornadas Mundiais da Juventude foram idealizadas, inspiradas, tiveram a inspiração de São João Paulo II.
Eu participei pela primeira vez da jornada, quando foi a última dele, 2002, eu era bispo novo, 2002, no Canadá, foi a primeira que eu fui, e no final, vejo que Dom Antônio também está chegando, a gente pode desde já saudá-lo e dar uma salva de palmas. Dom Antônio, saudação ao senhor e, sobretudo, o senhor já podia vir logo aqui em cima, vem aqui, né? Dom Antônio é dos bispos o que mais é o mais versado em toda essa questão da família. Me lembro que uma vez eu vi o senhor num programa de televisão e fiquei tão feliz e assim com a alma lavada, porque a gente saía, comentei dizendo, bom, este nos defendeu e nos defendeu com propriedade, porque é médico, antes de tudo, é cristão, é sacerdote, é bispo e, portanto, vai chegar um momento que nós vamos ouvi-lo com a graça de Deus. Eu estou aqui, Dom Antônio, encerrando quase a minha reflexão, fazendo referência a Familiares Consórcio. No início dela, em que Papa João Paulo promulgou e fala dos desafios da sociedade à família, fala das respostas positivas ou negativas que nós damos e fala do interesse da igreja e fala também do interesse da igreja pela juventude, aqueles que vão abraçar de modo especial o matrimônio. E aí eu lembrava das jornadas mundiais da juventude por ele instituídas. Bem, na conclusão, falei da introdução da Familiares Consórcio, falo da conclusão da Familiares Consórcio, porque, como eu disse, no meio tem muita coisa, quero deixar um pouco aí o suspense e o desejo de quem já leu, ler de novo, e quem não leu, os mais jovens, se ainda não leram, lerem, porque é muito rico esse documento. Na conclusão, a Familiares Consórcio é bem categórica sobre os seguintes aspectos, eu elenquei 5. O futuro da humanidade passa pela família. É conhecida essa frase, né? Vamos repetir juntos? O futuro da humanidade passa pela família. Número 2, compete aos cristãos a tarefa de anunciar com alegria e convicção a boa nova acerca da família. E vale dizer, anunciar o evangelho da família. Vocês conhecem isso também. Vamos repetir? Anunciar o evangelho da família. Depois, número 3, a família se apresenta como instituição divina desde a criação, desde a primeira página do Gênesis. Por amor, Deus chama o ser humano ao amor. Vamos repetir essa frase também. Por amor, Deus chama o ser humano ao amor. Número 4, a família de Nazaré é protótipo e exemplo de todas as famílias. Claro, está aqui. Se eu estou enxergando bem, é isso, né? A Sagrada Família que está aqui, não é? Nós todos estamos de costas aqui, na Sagrada Família. A família de Nazaré é protótipo e exemplo de todas as famílias. E número 5, a família cristã é chamada a ser igreja doméstica. É difícil, de fato, para uma criança ser igreja, sentir a igreja, sentir iconeclésias, sentir a igreja lá na igreja, se ela não a sente em casa. Eu sempre lembro de meu pai, eu falei que a gente ia à missa ao domingo com ele na cidade. Às vezes a gente não ia, por algum motivo, e ele voltava da missa e contava o evangelho, porque naquele tempo era em latim, então o padre contava aquilo que ele lia, depois ele contava na homilia. Eu me lembro perfeitamente quando meu pai voltou e contou a história dos 10 leprosos, da cura dos 10 leprosos, e aquele que voltou para agradecer, ele contou direitinho e a gente escutava com atenção. Ou seja, é difícil ter ambiente de igreja dentro de casa, na igreja, se não a tem
dentro de casa, igreja doméstica, da mesma forma que a igreja é a família de Deus. São Paulo fala, carta aos Efésios, vós sois a família de Deus. Então a igreja é a família de Deus, uma espelha na outra, né? A igreja como família, a família como igreja, igreja doméstica, e que cada família cristã possa tornar-se uma pequena igreja, contando com o auxílio de Nossa Senhora. Uma outra coisa que é importante lembrar, que une também igreja e família, a palavra aliança. A palavra aliança, né? Esta aliança serve para falar do amor de Deus, e serve para falar do amor dos esposos, e serve para falar do amor na igreja. Então, esta palavra aliança nos une. O ponto de partida é o ensinamento bíblico de que Deus ama seu povo. Aliança, enquanto vínculo de amor, é a palavra central da revelação, visto que o amor é vínculo da perfeição, como diz São Paulo nos Colossenses. Aliança e amor são palavras, diz a Familiares Consórcio, são palavras vivas e concretas com que homem e mulher declaram o seu amor conjugal. Jesus Cristo é o esposo da igreja. Dom Benito outro dia nos dizia que nós esquecemos um pouco dessa imagem. Nós temos muito presente a imagem da igreja como corpo de Cristo, mas ele dizia, temos que ter também muito presente a imagem de que a igreja é a esposa de Cristo, e Cristo é o esposo da igreja. Ele é o dom de amor para a humanidade. O matrimônio dos batizados torna-se assim símbolo real da nova e eterna aliança decretada no sangue de Cristo. Amor conjugal equivale à caridade conjugal, amor no sentido ágape. E depois o matrimônio enquanto sacramento. O matrimônio dos batizados é um dos 7 sacramentos da nova aliança, e se liga à Eucaristia. Acho bonito quando uma das invocações, quando apresentamos o Santíssimo Sacramento, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E, claro, o tempo já está acabando, eu vou também terminando. Eu escrevi aqui alguns aspectos da missão da igreja para com a família: evangelizar a família, levando em conta a beleza e a grandeza do matrimônio, fecundidade, fidelidade, indissolubilidade, mas levando em conta a cruz também, a beleza por um lado e a cruz. Quem quiser ser discípulo, tome a cruz e siga. A missão da igreja de defender a vida sempre, já falamos disso. Missão da igreja de uma atenção especial para as famílias mais pobres, e depois missão da igreja de concretizar através das pastorais, pastoral familiar, etc, etc. Missão da igreja, mas também a missão da família. Alguns aspectos da missão da família cristã no mundo. Família cristã no mundo. Então, primeiro tem que ser família, essa é a missão. Depois tem que ser cristã, e depois tem que estar no mundo. Nós vemos como não é fácil estar no mundo, né? Nós falamos uma coisa, o mundo fala outra. Então eu fujo. Não, a gente foge de vez em quando, como estamos aqui, para refletir, mas depois para voltar e se inserir. Então, primeiro aspecto dessa missão da família é aquilo que a Familiares diz: família, torna-te aquilo que és. A missão da família é compreendida a partir da sua identidade. Missão, identidade e missão. Missão, identidade é o ser e sua dignidade. Missão é o agir. A partir da identidade é que nós agimos. Serviço à vida, participação no desenvolvimento da sociedade e participação na vida e na missão da igreja. E depois, por fim mesmo, para encerrar, eu recordei alguns aspectos, até deu 10 por sinal, não tinha pensado que eram 10, mas deu 10, este elenco, aspectos muito práticos. Ser família, não permitir, primeiro ser família, como eu disse, não permitindo a desestruturação e a dissolução. Depois, ser família cristã, uma comunidade de pessoas que seguem Jesus Cristo na sua igreja. Depois, inserção no mundo, servir a Cristo e a igreja, sendo sal da terra e luz do mundo.
a palavra de Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Pois 4, retomar o sentido da autoridade irrenunciável dos pais. Essa história de que o pai, para o filho não amolar, dá tudo que o filho pede, mas não dá o amor, não dá o carinho, não dá a educação. Então, os pais não renunciarem à sua autoridade, e os filhos não renunciarem ao respeito, obediência aos pais. Número 5, reconhecer a necessidade e o valor do sacrifício de todos. Na família tem que ter compreensão, tolerância, perdão, reconciliação. Número 6, valorização do trabalho do homem e da mulher, do trabalho doméstico e do trabalho público. Número 7, atenção solidária, samaritana e pastoral aos mais frágeis. Quem são os mais frágeis na família? Os doentes, as crianças, os idosos. Esse negócio hoje, isso é um comentário meu, esse negócio de pensar o mundo e fazer as crianças inserirem-se no mundo dos adultos, a criança, 11 horas da noite, meia-noite, a criança chorando, dormindo lá no shopping, está fazendo a vontade dos pais, não a vontade da criança. Volto ao exemplo da minha mãe, que ficou 20 anos dentro de casa, para que as crianças estivessem juntos, aí aconchegadas. O pai estava em outros lugares, na roça, ou no trabalho, ou na igreja. Então, a atenção solidária aos mais frágeis. A criança tem que viver a infância, não viver como se fosse adulto em miniatura, cansando-se, estressando. Eu fico pensando naquela criança que foi jogada aqui em São Paulo e que morreu, a Isabela. Que horas que aconteceu aquilo? Meia-noite, depois que chegaram mais de 11 horas, e que a criança estava irritada lá no shopping, e que a madrasta maluca começou a bater, tinha até sangue da criança. Primeiro agrediu, mas é claro, a criança estava fora do mundo dela, ela tinha que estar em casa, com aconchego, não fazendo a vontade dos pais, meia-noite lá no shopping, ou na festa de casamento, que não é para ela, é para os adultos. Bem, número 8, vivência dos valores éticos e morais, atenção especial à instrução religiosa, catequese, prática da religião, em casa e na igreja, como expressão da espiritualidade familiar. Número 9, acesso à educação acadêmica de qualidade. E número 10, valorização do lar. O lar entendido como casa e como pessoas. Hoje, muitas vezes, esse aspecto de lar não existe. O lar tem que ter aconchego, mesmo que seja pobre. Eu lembro quando a gente era criança, lá no sítio, mas a gente tinha a casa de chão batido, mas tinha sala, tinha cozinha, fogão de lenha, tinha o quarto. A gente distinguia os ambientes. Se uma visita chegava, ia pobrezinho, mas ia lá na sala e servia o café. Quando a gente ia dormir, ia para o quarto dos pais, o quarto das crianças, mesmo a criança dormindo tudo junto, mas pobrezinho, mas estava lá. Então, retomar essa ideia de lar, e a ideia de lar comporta não só pessoas, amontoado de pessoas, mas também o aconchego do lar. Bem, para encerrar de verdade, São João Paulo recorda que a história não é simplesmente um progresso necessário para o melhor, mas antes um acontecimento de liberdade, e ainda um combate entre liberdades que se opõem entre si, segundo a conhecida expressão de Santo Agostinho em De Civitate Dei, um conflito entre dois amores: o amor de Deus impelido até o desprezo de si, e o amor de si impelido até o desprezo de Deus. Escolher entre esses dois, discernir entre esses dois amores. Segue-se que só a educação para o amor, radicada na fé, pode levar a adquirir a capacidade de interpretar os sinais dos tempos, que são a expressão histórica deste duplo amor. Muito obrigado.